Boa noite, galera 3D, como vocês estão? Ana, líder das empreendedoras 3D Power Woman e dos empreendedores do mundo 3D. Mais uma vez, gente, aqui com vocês ao vivo para começar a nossa agenda 3D semanal. Logo em seguida, né, a nossa live 3D hoje muito importante, uma live falando sobre mulheres no metaverso. Tá, é um tema que a gente gosta muito de falar e explicar para as pessoas, né? Principalmente que é na tecnologia, às vezes vê metaverso já tem... Não, peraí, a gente vai explicar hoje, então acompanha a gente. Quero dizer que nossa comunidade está sendo abençoada, né? Há mais de 2 anos aí fazendo conteúdo semanal para todos vocês. E temos, além da comunidade, das 2 comunidades, né? A gente tem agora o site oficial. Se você quer conhecer um pouquinho da nossa história, entra lá. www.empreendedoresdomundo3d.com.br, tá? A gente também tem o domínio empreendedores3d.com.br. Lá você vai encontrar, eu vou explicar um pouquinho, né? O diretório dos empreendedores 3D, onde você consegue se cadastrar e se conectar com todo mundo, né? Eu, na verdade, estou fazendo um trabalho já de selecionando as frentes do 3D há algum tempo para fazer conteúdo, fazer workshop, fazer mentoria, um ajudar o outro, essas conexões, né? Que são super importantes. Então, quem não tá acostumado ainda, que tá aqui vendo pelo YouTube, gente, já ativa o sininho aqui, acompanha a nossa comunidade, porque é demais, tá? Inclusive, eu quero agradecer muito os meus guris, porque essa semana, né, até que enfim sobrou um pouquinho de tempo, e a Ana conseguiu, né, falar um pouco sobre o que? Nosso evento. Nossa comemoração de final de ano. Eles me pediram tanto, Ana, como assim a gente não vai se ver? Oi! E eu falei assim, não, vamos se ver então, né? E pedi pra eles colocarem na comunidade. Só que aí o pessoal não deu muita bola, aí eu coloquei, e aí graças a Deus deu bola, todo mundo respondeu. E aí tá dando certo, né? Inclusive tava falando com alguns agora, vai dar certo. Então, nossa comemoração final de ano, tá? Família 3D, é agora já 13/12, tá? Eu vou falar um pouquinho pra vocês. Então, assim, o post que eu fiz essa semana, né? Ainda não fiz, vou fazer agora, tá? Terminou a live, eu já vou fazer esse post. Comemoração fim de ano, família 3D. Por quê? Eu coloquei primeiro nas nossas comunidades. Então, quem já se inscreveu, tá garantido. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve, porque tem poucas vagas, tá? Aí eu coloquei, vamos celebrar juntos esse ano incrível que construímos lado a lado na nossa Revolução 3D. Prepare-se para um encontro especial, cheio de alegria, amizade e muita energia boa. Então, onde vai acontecer? Aqui em São Caetano do Sul, dia 13 agora de dezembro, do mês que vem aqui, poucos dias, tá? Das 9 ao meio-dia, tá? Até meio-dia e meio, assim, por aí, porque a gente sempre acaba ficando um pouquinho mais. Na Rua Amazonas, 439, em São Caetano do Sul. É super bem localizado, né? Ali é uma das rodovias principais, né? Saindo da Avenida Goiás. Então não tem como perder, porque é onde a gente sempre realizava nossos eventos, tá? E vai acontecer os workshops, os cursos. Então, assim, já é interessante todo mundo já ir conhecendo, porque eu vou soltar, na verdade, isso lá no dia e vou mostrar para todo mundo datas, o workshop, né? As opções que a gente tem. O pessoal tá procurando bastante, tá? Hoje eu tive até reunião disso, ó, que tudo. O ingresso é R$70. Então, como que vocês fazem? Se vocês não estiverem nas nossas comunidades, vocês entram no nosso site www.empreendedoresdomundo3d, tá? E lá tem os nossos eventos. O primeiro evento agora é a comemoração de final de ano. Aí eu falo, crianças até 12 anos é free, né? Não precisa pagar. Agora, se passar dos 12, eu peço pra fazer a fichinha, né? Na verdade, todo mundo tem que fazer a ficha. Mas aí tem lá pra você preencher bonitinho pra gente poder entrar em contato com vocês, né? Aí envio o comprovante também de pagamento no nosso WhatsApp, tá? Pra quem não tá nas comunidades, então não tem. Mas lá no site tem um link pra vocês mandarem, tá bom? Vamos celebrar, se conectar e fechar o ano com a nossa comunidade que só cresce, né? A família 3D unida é imbatível. Eu gosto de falar isso porque a gente é prova viva disso, né? Hoje a gente vai falar bastante disso, essas conexões, né? E pra quem não tá acostumado, é assim, os nossos eventos presenciais, né? A gente sempre tem a trilha de palestrantes, a gente tem ali, dá o microfone pra todo mundo falar, tem a rodada de negócios, né? Inclusive nós somos pioneiros em ter rodadas de negócios, né? E desde o nosso primeiro evento. E aí agora, dia 31/1, vai ter o novo evento presencial. E aí todo mundo pediu, eu falei, não, vamos comemorar.
comemorar. Então vai ser uma comemoração. Eu vou apresentar um pouco de tudo que a gente tá fazendo nos bastidores, né? Lá vai ter gente vendendo filamento, gente com impressora. Vai ter muitos empreendedores com os projetos deles também, para mostrar, né? Então é muito importante isso, porque eu sinto que, assim, quando a gente trabalha muito no 3D, muitas vezes a gente tem essa necessidade de mostrar, falar pro outro, olha, o que, que você acha desse projeto, né? Porque é aí que surgem essas conexões. E isso que acontece, tanto que a gente já tem um monte de coisa para 2026, né? Para a próxima Expo, que dirá para os nossos eventos. Então o pessoal já tá lá no final do ano, tá? Em 2026. Você tá onde? Você tá aqui? Então vamos agitar. Tá, gente, a gente tá em todas as plataformas. Se você entrar no site, você vai ver lá. A gente tá no YouTube, a gente tem no Facebook, no TikTok também, tá? No Instagram. Tem as duas comunidades, a mista e as de gurias, tá? Então vocês podem também, fiquem à vontade. E assim, gostaria de falar um pouquinho pra você que entrou aqui no nosso canal e tá vendo pela primeira vez o que é, né? A gente gosta de falar da nossa revolução 3D, porque hoje a nossa comunidade, ela tá crescendo. Se tornou uma grande família, né? São mais de 700 empreendedores impactados. Então eu falo que a gente precisa fazer muito networking, né? Colaboração, troca de experiências. Então a gente tem nas comunidades 2 grupos de bate-papo, para você que nunca viu. Entra na comunidade, tem lá espaço para divulgar o trabalho, também é muito importante, né? A gente tem várias pessoas que gostam de falar, olha, estou vendendo máquina, olha, estou vendendo filamento. Então aproveite, sabe? É para isso que serve a comunidade. Dicas de eventos e trilhas exclusivas, né? Também no nosso site, gostaria de falar, vamos lá. Então, para quem não acompanha a gente, né? Entrou lá no www.empreendedores do Mundo 3D, vocês vão ver lá, 84 lives? Não, tem mais 3. Então a gente tá com 87 lives debates, tá? Onde geralmente é uma mais duas, né? 3 pessoas, tá? Teve live até internacional, tem live nacional e internacional, ó, como a gente é chique. A gente tem 14 lives networking empresarial também. Eu acho que dentro do meio 3D é quem mais falou com os empresários mesmo. Então, se você não viu, entre no nosso site. Oi! Entre no nosso site, acompanhe. A gente tá indo pro 9º evento presencial? Não, a gente tem 9 eventos, mais 2 expos desde quando eu montei a comunidade. Mas a comemoração, olha quanta coisa, né? A gente já participou de outros eventos também. Então aí põe na conta que é muito mais que isso. A gente tem aí 17 parceiros oficiais, né, que estão nas nossas camisetas, tá? Pra quem não sabe, a gente tem as camisetas tanto dos guris quanto das gurias. Então lá no nosso site, www.empreendedoresdomundo3D, vocês vão achar. Quiser vir nos eventos com a camiseta, é bem legal, tá? O pessoal adora, porque a gente se reconhece. Então aí eu queria falar também, né? A gente tem mais de 700 empreendedores envolvidos em trilhas, envolvidos em grupos, envolvidos em lives, em tudo, tá? Em workshop, tá? Em mentorias. Então é muita gente, né? Impactada. A gente formou nos nossos eventos também mais de 50 palestrantes. Eu gosto de falar isso. Porque dentro do meio 3D, isso não acontece, tá? Nunca você vai encontrar pessoas que podem te ajudar a se formalizar e conseguir ter conteúdo para dar uma didática, formar pessoas. É tão importante. Então, quem vem, né, nos nossos eventos, faz parte da nossa comunidade, já tem tudo isso, né? Então, é um bônus aí. Quero falar também que a partir desse 8º evento presencial, a gente contou com o apoio do Sebrae, né, e da Prefeitura de São Caetano do Sul, também é muito importante pra gente, tá? E o trabalho, o poder dessa união, né, ele tá impactando, tá crescendo junto aí, com todo mundo, né, do mercado da impressão 3D no Brasil. Então, quer fazer parte mais ainda? Entra lá, www.empreendedoresdomundo3d.com.br. Aí vocês vão encontrar o diretório 3D, clica lá, se cadastra, preenche a ficha, porque a gente vai ter várias pessoas, gente, que vão entrar em contato com a gente, oferecer produtos, ou quer, muitas vezes, ser afiliado, é lá que vocês vão poder falar. Vocês confiam em alguma marca? Vocês acham interessante alguma marca? É lá também que vocês vão poder falar, tá? Tudo isso, os nossos workshops, você tem interesse em algum workshop, em alguma mentoria, algum curso?
Lá que vocês vão falar. Vocês querem se cadastrar para eventos, né? O 9º evento presencial já tem um monte de gente cadastrada. Que agora é dia 31/1. Vai lá. Quer participar da nossa festa aí, dessa comemoração agora dia 13/12? Vai lá, tá? Então é tudo isso. Então o cadastro do diretório é super importante. A gente tá muito feliz com tanta gente que já se cadastrou. Mas precisa muito mais gente se cadastrar, tá? Então a gente gosta de falar. Então a lojinha eu falei, tem as camisetas também, dá pra comprar lá, né? E aí vamos falar das lives desse mês aqui, da nossa comunidade. Já aconteceu aí 2 lives, né? A gente tá na 3ª live do mês. As outras 2 estão ali disponíveis, tanto no Instagram quanto no YouTube. E tá no TikTok, uma só que tá pra edição da semana passada, mas logo tá no TikTok. Hoje vai ser a live Mulheres no Metaverso, a gente vai falar bastante, né? Como a impressão 3D se conecta a essa realidade aí, né? E semana que vem vai ser dos guris, vai ser livecast, vai ser impressão e indústria 4.0, tá? Inclusive com um professor aí super legal, nosso super palestrante, falar sobre fábricas inteligentes. Inclusive hoje, quem conectou e viu lá nas nossas mídias, a gente mostrou uma farm robótica, gente. Né, o nosso amigo tava lá na Alemanha e hoje de manhã, né, eu olhei e falei, não acredito, falei, vou ter que compartilhar, porque a gente tá ali conectado com o pessoal da robótica, faz workshop de robótica, a trilha de robótica, então é muito importante. Então o futuro, assim, do empreendedorismo 3D começa aqui, né, então somos pioneiros em criar eventos, né, presenciais e formar profissionais qualificados para transformar ideias em realidade, não é? Nasce o movimento Empreendedores do Mundo 3D. E é um espaço onde a tecnologia, a criatividade e a colaboração, elas encontram negócios e fortalecem, né, conexões e abrem caminhos, né? Então, hoje, se você não faz parte de uma comunidade, geralmente você demora muito mais tempo para você conseguir ter um destaque, ter essas conexões que a gente tem muito rápido agora, né? Por exemplo, quem foi lá na Expo me encontrou, já apresentei para uma galera, já fez, né, o networking, já tá em projetos com a gente. Então eu gosto de falar isso, né? Já virou até, eu falo que teve um guri lá que ele virou palestrante e do workshop também, ele participou. Ele se conectou com a gente viu o potencial dele e que precisa, né? Que é o Droid lá. O Rô é um dos nossos, tá? Foi, né, pra conhecer a gente colocou ele, graças a Deus, em tudo. Então, quero falar que no site a gente encontra o Guia Oficial dos Empreendedores, também pode baixar, é gratuito pra vocês, tá? Eu fiz com muito carinho, então lá é a minha visão, né, de todo esse mercado 3D, é um guia mesmo. Então é bem legal. A gente tem o diretório, ainda não tá disponível pra todo mundo, porque a gente tá esperando mais gente se cadastrar, né? E a gente tem inspiração de casos reais, a minha história tá lá, né? Então quem tem essa vontade de conhecer um pouquinho, entra lá, tá? Eventos e trilhas também vão estar sempre lá, tá? A gente tá com os eventos, todos eles, até o ano que vem, no final do ano, todos estão lá. E aí eu queria falar do nosso lema, Unindo Ideias, Imprimindo Futuro, que tá na nossa camiseta, tá? Camiseta dos empreendedores tá lá, nosso lema, é muito legal. Tá o site também, né? A gente colocou na das empreendedoras também o site atrás. Oi, amigo! Falei um monte de você, hein? Depois você volta. Vai ficar gravado. E aí queria falar, gente, vamos falar dos workshops, né? Então, workshop hoje, a gente tá cadastrando muita gente no diretório e tá focando. Então, tem um workshop do quê? Por enquanto, a gente tem workshop robótica, tá? Eu gosto de falar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra eu falar de workshop, porque aí eu já aproveito, né? Tem as datas aqui. Deixa eu ver se tem mais workshop. Tem aqui, ó, workshop. A gente, pra não ver, né? Depois eu me baseio pra seguir aqui. Workshop, a gente tem robótica 3D, tá? A gente teve lá na Expo 5 professores de robótica, tá? Com a gente. Então é muito importante falar. Então tinha desde mão robótica, braço robótico, tinha o projeto lá, monte seu robô, e o pessoal levou o robô. E tem também uma pessoa que estava lá com um droid, né? Andando por toda a feira. Mas assim, pro ano que vem a gente quer levar robôs articulados, várias outras coisas, tá? Eu não posso ficar dando muito spoiler. Quem vem, né, vai ter... A gente já tá aí com uns 6 projetos de robótica em andamento.
que a gente está auxiliando, nós mesmos vamos adquirir um projeto aí para estar levando os nossos eventos, já falando em primeira mão, né? A gente sempre levou e vai adquirir mais coisa. Também a gente tem workshop de manutenção inteligente, manutenção 3D, tá? Que lá foi uma pessoa que deu esse workshop, mas a partir de agora vai ser sempre mais de uma pessoa. Então a gente tem vários professores, tá? Inclusive a gente vai ter aí um workshop para quem é iniciante no mercado 3D, que quer iniciar no mercado 3D. Vai ter esse workshop também, a gente tem 2 professores. Então eu gosto de anotar isso, que seria mais avançado, né? Tem gente que vai num nível mais avançado. Aí também a gente tem workshop de pintura, que é de action figure. A gente tinha lá 5 professores super qualificados, tá? Não, 5 não, 6 professores qualificados. E foi demais, o pessoal amou, tá? Foi um sucesso, então vai continuar, tá? Workshop de pintura, gente, a gente iniciou com uma pintura mais básica e agora as pessoas vão evoluindo, né? Então vai continuar assim, a gente vai mudar as peças e é um momento que você tá ali, inclusive eu vou agora soltar, né, quando a gente for fazer agora o evento, né? No evento mesmo eu já vou falar os 10 tópicos que vai ter nos workshops e depois vou divulgar para todos vocês, tá? Em primeira mão quem for lá. Vai ter os spoilers, né, antes. Também temos de modelagem 3D, onde a gente tem mais uns 3 professores de modelagem, tá? A gente tem, inclusive, modelagem com uso de IA. Isso é raridade. Guria, já chamo, as 2 já estão aqui. Obrigada, já chamo. E também, né, fora esses workshops, eu gosto de falar, a gente tem aí cursos, tá? Do básico ao avançado. Para a parte de acessórios 3D, que é comigo, tá? A gente já tem 2 empresas aí que apoiam a gente, já vai estar com a gente também, tá? Fornecendo kits, fornecendo material para sorteio. A gente tem também luthieria, para quem não foi na Expo, eu era parte de acessórios e decoração, né? Design em geral. E tinha lá meu esposo com a parte de luthieria. Então também temos o curso de luthieria. Inclusive, hoje tivemos uma reunião porque o pessoal quer adquirir nossos workshops, tá? Muito legal. Meu marido faz guitarra, né? O violão 3D e o amplificador, vamos ter. E projetos grandes, tá? Projetos grandiosos. A gente também vai ter um workshop disso para poder ajudar todo mundo que quer iniciar, né? Tem gente aqui que eu consegui, graças a Deus, né? Vamos fazer vários projetinhos até finalzinho de 2026. E porque se conecta, porque tem essa troca. Então é muito importante. Vamos falar então das datas dos nossos eventos e trilhas. Se você entrar no site vai ter lá, mas assim, data, tá? Programação. Então agora dia 13/12, nossa comemoração final de ano, família 3D. Faz a inscrição no site, manda o comprovante de pagamento e venha, tá? Vai ter muita coisa legal. Eu gosto de falar isso porque só vim pra ver, tá? Inclusive, vários guris novos aí que estão surgindo na nossa comunidade. Aí, ano que vem, lá tem o 9º evento presencial, Impacta 3D, data, tá? Dia 31/1 de 2026, tá? Tem também lá o 10º, dia 28/3, né? 11º, vai lá, gente, todas as datas, vocês vão acompanhar, tá até o 13º evento presencial, não, 14º. Tá? Que vai ser dia 28/11. Então, poxa, já se adianta, já se organiza pra estar tudo lá bonitinho, né? Não perder, porque eu falo, se você perder, assim, é difícil depois, né? E assim, queria agradecer demais, gente, a todo mundo que tá na nossa camiseta agora, essas 17 marcas. Hoje não vai dar tempo de falar, porque eu acabei me estendendo. Mas é muita gente, tá? Quem foi na Expo ou quem entrou no site já vai ver lá, né? O tanto de marca, agora tem mais gente, tá? Então, aproveite e já adquire essa camiseta, né? E já vem uniformizar os nossos eventos, vai ser demais. Vamos chamar minhas gurias lindonas? Oi, boa noite, lindona! Vamos lá. Tá aqui, chamar a Carol. Fala, lindona! Ela da última vez teve um probleminha de conexão. E a G também. Oi, Oi, lindona! tudo bem? Como você tá? Que cabelo bonito! Obrigada, Amei, Carol! Mudou o Obrigada. visu. Mudei um pouquinho, tá Isso precisando. aí, se apresenta, guria. Vai aí que eu vou chamar a Oi, G. ok. Boa noite, gente. Eu sou a Carolina, sou engenheira Carolina. Eu trabalho com impressão 3D e projetos de automação. Faço peças personalizadas.
e faço também arquitetura aditiva. É isso aí. E é uma das lindonas que sempre tá com a gente, engenheira, né, Carol? Eu queria tanto você com a gente aqui em São Paulo, guria. Eu também. Olha, se eu te falar, porque eu tenho certeza que você ia estar em um monte de projeto com a gente, porque você é dessa, você vai, sabe? Eu sinto isso de você. E ela era de São Paulo, né? Isso que a gente gosta de falar, né? Sim. Pena que nas épocas que eu vou para São Paulo, a gente nunca consegue se ver, né? É. Ô, Oi, lindona! Como que você tá, Gê? Ó, uma que veio de longe me ver, Carol. Ai, eu fiquei tão Ai, que legal. feliz. Tudo bem? É, porque a gente mata a saudade, né, gente? É uma vez por ano, né, Gê, que a gente se vê. E ela deixou, eu falei hoje, inclusive nessa reunião que eu tive, especial, já falei da prótese da G, que eu quero mostrar agora no dia 13 do 12 para todo mundo. Porque ela deixou comigo, eu já ia, hoje eu tava indo, eu tava mostrando, Que né? legal. Então, é importante, as pessoas às vezes não têm conhecimento, né? Não. Não tem esse conhecimento. Se apresenta, Gê, para todo mundo. Que bom estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou a Giane Poterico, sou a fundadora da Associação Daramão, professora fisioterapeuta e maker, e trabalho com a impressão 3D na produção de próteses, adaptadores funcionais e órteses. Então, são dispositivos de apoio para auxiliar pessoas com deficiência, em especial crianças. E foi assim, gente, desde que eu conheci a Ana, é uma experiência incrível. A Ana é uma mulher admirável, extraordinária, que traz um movimento assim, dentro do empreendedorismo feminino que é histórico. Então, eu só tenho a agradecer. Dona. E Nós estamos estamos muito fazendo longe. história. Nós. Ninguém faz nada sozinho, gente. Já vou corrigir porque é importante, né? Eu acho que é uma conexão mesmo, porque hoje a gente vai falar muito disso, né? Da comunidade por causa do metaverso, de tudo que a gente pode explorar. Mas assim, eu vejo até, eu dou risada, porque parece que eu encontrei a minha turma. Eu falo, tem um amigo nosso, né, o Segatelli, ele fala, turma, cheguei, porque é bem isso mesmo. A gente muitas vezes é julgado, né? Eu acompanho, eu sou fã da G, eu sou fã da Carol, né? E eu acompanho, muitas vezes a gente tem essa troca de fala e tudo. Então, todo mundo muitas vezes é julgado. Então, é muito importante hoje você ter uma conexão, uma comunidade que apoia. Pessoas que às vezes mostram os trabalhos, a gente se inspira, Sim. sabe? E vocês são assim, para mim, tá? Vocês dividem muito, vocês gostam de ajudar as pessoas, tá? Muitas vezes precisei de ajuda, elas me ajudaram e elas podem contar comigo, tá? Então eu gosto de falar disso, porque essa troca é importante. Não é todo mundo que consegue ter tudo que a gente tem, porque não tem essa troca, não consegue. Sim. Então, a gente tá aqui para fazer história junto, né? Justamente. E eu vejo isso em vocês, né? A live hoje, assim, a gente falar hoje sobre mulheres no metaverso é uma pauta que nunca a gente ia imaginar, né? Uns 2 anos atrás, né? O pessoal falava, mas ficava com medinho de falar, poxa, a guria conhece, a guria não sei o quê. E assim, todo mundo aqui é super conectado e antenada. Porque se não fosse curiosa, se não ficasse testando um monte de coisa, não evoluía para tudo que evoluiu. Então eu tenho que falar isso essa noite, né? E assim, é ótimo que são as duas, porque eu adoro, né? Como elas falaram, elas têm várias frentes que elas trabalham, como eu também, né? Para quem não me conhece, sou médica veterinária, paisagista design, líder de comunidade, né? Palestrante igual as duas, né? Então, assim, gosto de falar e dessa união, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho, gente. Vamos falar de metaverso? Eu fiz umas anotações antes de começar a live, porque tem muita gente que não conhece, né? Então, quando a gente fala metaverso, a gente fala universo digital, né? Tudo relacionado ao digital. E aí a gente começa falando sobre realidade virtual, tá? Muita gente não sabe, não utiliza realidade virtual, nem sabe que tem uma sigla para isso. Também a gente pode falar sobre realidade aumentada. Para quem estava lá na minha palestra, eu coloquei essa parte de realidade aumentada, que é muito de você visualizar o design, e muita gente tem dificuldade para isso. Então eu gosto de falar. Também a gente fala de modelagem 3D.
Nós três aqui gostamos de modelagem, então é uma pauta que a gente tem que levantar também, que é o terceiro item, né? Inclusive, a gente tem os softwares para impressão 3D relacionado a isso, para modelagem, para facilitar a nossa vida, tá? E a gente forma o quê? A gente forma muitas vezes objetos. Então, também é realidade virtual. Realidade virtual não, modelagem 3D. Aí a gente também tem que falar de uma outra sigla, que é NFTs, né? Que é propriedade digital. Isso eu já não posso falar muito, porque eu não tenho tanto conhecimento para falar, mas já fiz live com o pessoal falando disso. Tá? E aí o quinto item é a IA. A IA, aí eu falo, a IA é minha praia, todo mundo aqui curte. Então essa noite a gente vai falar disso também, porque veio para ajudar, inclusive outros itens aqui, a IA veio para ajudar, né? Então hoje, quando eu falei lá que tinha uma farm robótica, automatizada, da Prusa lá, poxa, isso aí é com certeza a utilização da IA. O Droid que estava lá na Expo dando para todo lado, junto também. A gente está fazendo vários projetos também com a IA. Então é isso que é o metaverso. Toda essa frente aí, né? Que eu gosto de falar. Muita gente às vezes não tem conhecimento, a gente está aqui para ajudar. Vamos para a primeira pergunta, gurias? Vamos. Debate, uma complementa a outra, vocês ficam à vontade. A primeira, puxei para a sardinha para o nosso lado, né? Como sempre, né? Então, como a presença feminina tem influenciado no desenvolvimento do metaverso e da impressão 3D, que vocês podem falar e que vocês estão vendo? É que assim, aí a pessoa tem que entender um pouquinho o que é um metaverso, né? Que nem você estava comentando, né? Sim, fala, Carol, manda bala. Basicamente, o metaverso é o que você disse, né? Um mundo virtual, né? Onde, no caso, na nossa área, né? O que você pode fazer? Você pode criar uma loja virtual e aí, através da modelagem 3D, né? Nós podemos pegar as peças, né? Jogar nessa loja virtual. E aí a pessoa vai lá, né? Ela vai lá no seu computador, ou se tiver um óculos de realidade aumentada, ela vai lá no seu computador, pode criar um avatar, né? Ou pode até se escanear, se ela quiser, dependendo da plataforma que é utilizada no metaverso, né? Você pode até, tipo, ser você mesmo dentro dessa plataforma, né? E aí ela vai lá na loja que ela quer e verifica o que ela quer, o que ela tá a fim de comprar. Né? Basicamente é isso. Isso é um metaverso, né? Assim, na nossa área, né? Você pode fazer várias coisas no metaverso. Eu entrei uma vez no museu, gente, metaverso. Tinha artes, né? É bem legal, né? Aquele o Oracle, o óculos também de realidade, eu cheguei a ter um, né? Eu acho que é um investimento. Porque essa parte de decoração eu gostava de fazer o ambiente, a pessoa colocava e visualizava. Mas hoje, assim, não precisa necessariamente você estar usando. Você também consegue olhar, né? No computador, né? Então, exatamente. Eu falo que é um universo, mas assim, a gente também traz do universo para o físico e vice-versa. Então a gente fala do 3D, a gente tem que falar isso, porque veio para ajudar, né? Total. Então, a gente teve até palestra de metaverso, gente. A nossa segundo evento presencial, ele fez uma palestra e aí era o Kleber, tá? Já falo, os organizadores da Expo. E aí você entrava e ele tinha me mandado. Eu fiquei, ai, que demais! Porque eu já tinha visto, mas eu não tinha visto ninguém no 3D falando. Então é uma ferramenta, já dando ideia, né? Todo mundo. Puxando um pouquinho a sardinha para o lado do trabalho que a Daramão realiza, uma outra aplicação também, nós usamos para reabilitação. Existem já alguns projetos que eu tenho visto, alguns eu já interagi, que usam esse tipo de realidade virtual para reabilitação. Então, há algumas próteses que são testadas usando o óculos 3D, a pessoa é colocada em um ambiente em que simula o segurar um objeto, que simula jogar, que simula coisas que exigem habilidades manuais usando a prótese. Então, veja que sensacional. É algo assim para pessoas que têm, por exemplo, a amputação completa do membro, ou que até mesmo quem nasce com a genesia, porque a gente tem uma diferença, né, da pessoa que perdeu o membro e da pessoa que nasce com a deficiência congênita. São amplas possibilidades. E quando a gente mistura
tudo isso e coloca a visão feminina, gente, é outra coisa. Por isso que a gente sempre fala, né, do empreendedorismo feminino, esse movimento maker que move mulheres, e puxando aqui um comentário que a Loara fez. A Loara é uma aluna do meu trabalho, do Colégio Arthur de Azevedo, e ela, assim, tem altas habilidades e é sensacional em tudo que faz. E eu gostei muito que ela comenta aqui o quanto é importante a presença feminina nesse ambiente empreendedor, e principalmente no ambiente 3D. É muito pouco falado a questão da tecnologia, e quando se coloca metaverso, se coloca o movimento maker, impressão 3D, já se imaginam rapazes. E a gente está aqui fazendo história, a gente está aqui fazendo diferença total. Não, a comunidade é isso. A força da comunidade é justamente essa, não é apenas para meninos. Exatamente. Sim. Na realidade, todo mundo vai ter que ter um óculos desse, né, gente? Eu falo porque eu tenho contato, não sei se vocês acompanham a parte de IA, mas assim, hoje tem as escolas de IA e elas utilizam mesmo o óculos de realidade aumentada. E assim, eu sou super a favor, porque muita gente não tem dificuldade do visual, né? Eu adoro. Muitas vezes, se eu não tenho visual, eu tenho dificuldade, tá? Tem gente que gosta de ouvir. Cada um tem a sua capacidade. Mas eu preciso do visual para reter. Então, acredito que venha só a somar, né? Para todo mundo, né? Mulher liderando projeto é organização, né, gente? Fala aí. Eu sou a favor. Nossa, é outro naipe, né? Então, a impressão, a gente é hoje imbatível por causa disso. É super organizada e consegue evoluir dentro de um tema, né? Vamos para a segunda, gente. De que forma a impressão 3D pode materializar experiências criadas no metaverso? Isso vocês podem falar. Tem a área medicinal, na área de medicina, por exemplo, você faz, né, o estudo, né? Você usa, você tem lá o computador, né? Então aí você faz toda a parte, né, de manobra cirúrgica, né? Você faz através, né, do computador, né? E aí através dos exames médicos, né? Que aí ela mostra tomografias, né? Eles pegam esses exames e aí eles transformam aquele órgão, né? Que o médico ele tá praticando, né? Para fazer a cirurgia. Dependendo, assim, às vezes você precisa que seja algo físico, né? Para saber realmente, né, o que tem de defeito, esse tipo de coisa. Então, aí você acaba fazendo a impressão para estudo, 3D. né, Carol? Para estudar o caso, para ver a manobra cirúrgica, né? Isso que é porque, assim, hoje também no 3D tem um nicho, gente, todo de gente que faz próteses, mas também de gente que faz para estudo mesmo dos órgãos, né? Então, assim, eu adoro falar porque é necessário. Antigamente, né, utilizava cadáveres, né, ou mesmo animais vivos, pessoas vivas, tal. Hoje não existe isso. Então, você consegue muitas vezes, né, entrar nisso, de materializar do mundo, né, digital para o físico o que a gente precisa, né, para poder evoluir. A gente pode pontuar que a impressão 3D é a ponte direta entre o digital e o físico. E tudo aquilo que vem sendo modelado no metaverso, seja acessórios, cenários, protótipos, peças exclusivas, elas são transformadas em produtos reais. E isso é fantástico. Então, é possível que desde profissionais da saúde, artistas, empreendedores que criem coleções híbridas, objetos decorativos e peças que têm o caráter de reabilitar as pessoas, como eu comento, os adaptadores funcionais, as órteses e próteses. Então, tudo isso vem com a impressão 3D, faz uma ponte. O que é real e o que é virtual. E você quer melhor do que você poder transformar tudo que você imagina em um objeto físico? Isso é sensacional. Não, eu coloquei na minha palestra, gente, eu queria até, depois eu vou, acho que, procurar dar uma printada e mandar aqui no
nos stories, né? Que eu coloquei um ambiente de realidade virtual e coloquei assim, era uma imagem, né? No meio tinha tipo uma sala meio que cirúrgica ali, né? Mas em volta era vários profissionais de várias frentes para poder fazer aquele projeto. Então é o que a gente faz hoje, né? Por mais que a gente fale a comunidade, ela une várias mentes no virtual, né? Para um projeto, né? Então eu quis falar porque muita gente às vezes não consegue visualizar, né? E visualizar ali que você tem várias frentes, não é uma só, né? Então tudo isso já ajuda, né? Você prospectar também o futuro, né? Eu gosto de falar isso do futuro. Muita gente sabe que a gente falar avatares, né? É muito legal também. A modelagem está melhorando demais. Está cada vez mais perfeito. Hoje você consegue fazer a pessoa mesmo. Você pega, né? E você faz. É você ali falando, né? Sim, tem lojas, tem redes de lojas em outros países. Aqui no Brasil eu não sei dizer se já chegou, mas que a pessoa é escaneada por completo. E aí ela é projetada usando a roupa que deseja que ela você só muda ali, né, no virtual. Sim, É exatamente. demais, né? A gente vê muito lá na Ásia, né, gente? Na China, assim. Sim, A gente vê bastante, principalmente naquelas feiras de tecnologia. Eu adoro acompanhar, né? E aí você vê, você fica extasiado. Você não sabe se é robô, se é humano, se é pessoa. Você fica ali, né? Dá uma confusão mesmo, porque é bem, bem perfeito. Aí eu coloquei aqui também que os objetos digitais, tá? Para moda, tem se sobressaído bastante. Eu tô vendo bastante utilizando, tá? Essa parte também, esculturas, que eu falei, né? Museu aqui, né? E Galeria, assim, hoje a gente tem um potencial grande, né? Eu coloquei aqui também personalização total. Todo mundo que é da área de personalizáveis pode estar evoluindo nessa parte do virtual, porque você mudar a cor, mudar o formato, o tamanho, já é um bônus para o seu cliente. Isso também ajuda bastante, tá? Então, só algumas coisinhas que eu tinha anotado. Basicamente, você pode só modelar, joga lá na sua loja virtual. Sim. Comprou, imprimiu. Se não comprou, vai ficar lá. Né? E assim, a gente vê até nessas lojas marketplace, gente, eles mudam cor, muda tudo. Isso ajuda demais, sabe? Então, imagina, já dando ideia, né? Para todo mundo. Gente, vamos para a terceira. Quais habilidades as mulheres que atuam no 3D hoje precisam para entrar forte no universo virtual? Fala de vocês, eu acho que já ajuda bastante, né? Vocês são... Eu acho que a primeira coisa é modelagem, né? Modelagem 3D. Sim, gente. Todas as três aqui, quando iniciaram, se esforçou um pouquinho mais, mas é importante, é um diferencial, né, gente? Sim. E hoje em dia, querendo ou não, a gente aprender a utilizar a IA, fazer a programação com a IA também facilita bastante. Os prompts, no dia a dia. Exatamente. Eu acho que, assim, basicamente, esses são os principais, né? Sim. Só que aí, para você entrar aí no mundo do metaverso, você tem que entender aí um pouco mais a respeito de criptomoedas, né? Porque, na verdade, quando você entra nessas lojas virtuais, a gente não utiliza dinheiro real, utilizamos criptomoedas. Sim. Nem a Ana comentou. Mas já tem bancos disso, né? Eu estava no evento aqui câmbio, né? na cidade, né? Exatamente. Tem gente que está migrando total. Sim, porque basicamente é um câmbio. É que nem quando você vai para os Estados Unidos. Você compra o dólar, vai para os Estados Unidos. Você volta, se quiser trocar outra vez o dólar para real, mas você faz isso. E é exatamente a mesma coisa, né? O metaverso. Funciona exatamente assim, só que é em criptomoeda, né? E aí, no caso, você não compra o objeto, na verdade, ele é o NFT, é um documento, que é que você falou, né? O que é o Sim, isso eu pouco conheço, Carol. Pode falar, porque eu fiz umas lives, acho que 2 lives que a gente falou disso. Mas, assim, é importante falar, porque é propriedade intelectual, não é isso? Sim, sim. Fala, é que assim, a peça, que nem a Gela tá com uma peça na mão. Essa peça, na verdade, ela é um artigo, né? E esse artigo, ele vai ter um documento, que você, na verdade, você vai vender o documento para a pessoa, que é o NFT. Basicamente isso. Quando você vai comprar esse NFT, você compra em criptomoeda. E aí, no caso, a pessoa recebe esse documento, que significa, agora a propriedade, né, que está nas mãos da G,
que a propriedade ela vai se tornar algo físico. Ela vai ser impressa e a pessoa vai receber essa peça lá na casa dela. Que funciona como se fosse um licenciamento para uso ou direito autoral, porque hoje é assim, por exemplo, uma pessoa ela modela e aí ela põe lá que ela, né, fez o registro. É dela. É um número de registro, é um documento falando, ó, existe essa peça. Porque assim, você tem que imaginar assim, é que a gente, não necessariamente a peça, ela vai ser física. Ela pode ser digital. Que nem você, imagina assim, você tá lá no metaverso. Você vai visitar uma galeria, que nem você estava comentando, artes, né? Não necessariamente você vai comprar algo físico. Você só vai lá dentro da galeria para ver a arte dentro dela. Entendeu? Então você vai comprar um NFT para poder entrar nessa galeria. Então, é como se fosse uma nota fiscal lá para você entrar, poder participar lá do ambiente. Tem um monte de gente que é assim, né, gente? Com imóveis, tem o papel, mas muitas vezes nem tá lá no local, né? E negocia-se, né? Não necessariamente você precisa ir até lá, né? Exatamente. Legal, adorei, Guria. Obrigado, viu? Deu uma aula aí. É uma área, assim, também que eu não tenho muita afinidade. Aqui no meu contexto, por exemplo, a comunidade que produz próteses. Aqui no Brasil, nós temos alguns capítulos da Enable. Só que a Daramão é, assim, de longe a maior, porque a gente reúne mais de 5.000 famílias. Então, é muita gente. Você é de impacto, Guria. Você é um ONG de impacto. Então, aqui, por exemplo, eu estou com essa prótese aqui. Essa prótese, ela foi personalizada para o tamanho de um usuário, certo? Só que, para eu ter acesso a essa prótese, a esse arquivo, eu preciso declarar, então, assim, eu tenho que ter um vínculo com a Enable, onde os engenheiros disponibilizam estes arquivos. Então, não foi a Daramão que projetou isso aqui. Nós temos próteses projetadas por nós. Por exemplo, adaptador de violão, para tocar violão, para segurar celular, alguns tipos de talheres específicos. Existem peças que os nossos engenheiros criaram e disponibilizaram para a comunidade Enable no mundo todo. Esse caso aqui, nós temos que declarar que nós não vamos vender, não pode ter fins comerciais. E quando é vendido, a gente tem que denunciar. Aconteceu muito, inclusive assim, meninas, nós temos o trabalho colaborativo. Quando a Ana perguntou, né, as habilidades. Então, nós, assim, precisamos muito também ter essa visão do trabalho colaborativo, mas para isso tem que ter ética. Nós já tivemos voluntários que, lá na PUC, vamos por aí, há 8, 9 anos atrás, nós tínhamos cursos fixos para ensinar as pessoas a fazer próteses. E tinha voluntários que vinham conosco, aprendiam a fazer e iam vender próteses. Inclusive, tem aquele que quer ser esperto, né, gente? É difícil. Mas por isso você sabe que você fez adaptação personalizada, né? Então eu vejo que essa parte de personalização, gente, não tem cópia. Porque é cada um. Então, assim, você conseguiu. Aqui, você foi pelo caminho correto. Porque hoje, assim, você pegou um produto, tá? Uma modelagem que foi feita, e você deu uma melhorada. Você adaptou, Porque quando você inicia qualquer projeto, se a pessoa hoje virar para mim e falar, Ana, por onde eu começo? Eu começo já modelando ou eu começo para algum projeto e tento dar uma adaptada? Eu vou falar, gente, para você poder modelar, você vai levar um tempo. Então, pega um projeto bom, que as pessoas falaram lá que é legal, testa, imprime, testa material. Primeira coisa, material, aprende a imprimir, as configurações, blá, 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 blá. E aí depois você vai adaptando. Porque quando você fala para personalização, você já tira dessa coisa. Entendeu? Ninguém vai fazer igual você. Tá vendo a Barbie? É demais. Isso aqui são as crianças que escolhem, né? E a gente precisa, assim, ter essa questão de saber trabalhar colaborativamente e também ter a visão de mercado, entender um pouco de questões de marca, de uso e tudo isso que a Carol explicou, que eu acho, assim, eu não tenho essa experiência que a Carol tem. Mas a gente vai ter. A gente vai ter.
Vamos bolar. A Carol, já vou falar para ela, lidera um projeto disso aí para a gente poder pôr em funcionamento. Porque a IA a gente já tem na comunidade. A gente já tem a IA 3D. E é dos nossos, tá? Eu já tô nesse negócio de metaverso já faz uns 2 anos. Tá. E existe eu acho que foi com você que eu fiz a live, não foi, Carol? Oi? Que a gente falou de blockchain, de moeda digital, não? Tá, eu fiz com alguém. Porque é uma coisa legal. Quando lançou, né, aqui no Brasil sobre o metaverso, então aí tem uma das plataformas que é utilizada que chama Decentraland. E aí eu criei lá a conta, eu entrei mesmo lá no ambiente, eu vi, assim, é bem legal. Só que assim, como é uma coisa assim, que ainda é muito novo, né? Isso daí foi 2 anos atrás quando eu entrei. Então, eu tive o óculos há uns... Não, no computador mesmo, no meu computador. Não, então, mas eu tive o óculos, gente, há uns 10 anos atrás. Veio dos Estados Unidos e eu tinha. E o pessoal nem tinha começado a falar. Então, hoje você vê nos eventos, que nem eu fui, né? Da Rede Mulher Empreendedora, fui lá do empreendedorismo do Sebrae, né? Nesse agora, nosso não tinha, na Expo não tinha, mas eu quero já adquirir um, já falei, já sei até o valor. Porque eu acho que é importante mostrar. Eu quis mostrar na minha palestra, legal. Porque vai ser a realidade nossa daqui a um tempo. Já muita gente não vai em loja física. Gente, talvez vocês não saibam, aqui no Paraná, a gente tem a Secretaria de Inovação, Tecnologia e Inteligência Artificial. Hoje é uma das secretarias que mais disponibilizam recursos. Tanto que a Daramão está auxiliando o município a criar um hub de inovação. Um espaço aberto à população, e que traz essa conectividade com as pessoas. E o Paraná, assim, disponibiliza equipamentos muito avançados nas escolas. Eu sou professora de escola pública. A minha escola recebeu para os alunos com deficiência, para a educação especial, óculos virtuais. E quando nós fazemos eventos, a gente faz feiras, aí eu baixo aplicativos. E é sensacional, veja que é uma coisa simples, gente. Só que aqui, um município com 11 mil habitantes, para as crianças fazerem uma simulação numa roda gigante. Então, elas fazem fila, gente. A gente pega aqueles óculos assim e é muito legal. A gente vê que coisas tão simples que podem ir se avançando que começa com essa experiência pequena, simples, mas que liga a criança, o adolescente, o jovem e transforma em futuros empreendedores nessas áreas. Sim. Não, e também é uma maneira de chamar a atenção, porque hoje o mais difícil é reter informação, né, gente? Hoje, quem é professor, né, eu falo, aqui a gente tem a G, a Carol, eu também dei aula, então todo mundo aqui sabe disso. Tem gente que tem muita dificuldade. Se você for por um método normal, né, que a gente fala que é a lousa lá, tem gente que nem presta atenção, gente. Então tem que ter um recurso visual. Na minha escola tem nós temos 2 lousas digitais. Ai, perdão, Carol. Então, assim, o professor está lá explicando geografia. A gente pode entrar no Google Maps e simular ali. A lousa digital é incrível, a gente consegue trazer sólidos geométricos concretos, a gente consegue entrar no corpo humano e ver. Então, tudo isso com aplicativos que já são gratuitos e disponibilizados para a rede pública. Quando que a gente ia imaginar escolas onde cada sala de aula tem uma TV, que a gente chama, a gente usa no dia a dia, nós temos assim, uma quantidade de equipamentos imensa. O laboratório que eu fico tem 30 computadores, aí tem um outro laboratório com mais 35, aí tem tablets, Chromebooks, tem notebooks, e mais as 2 lousas digitais e as TVs educativas em todas as salas. Quando, gente, que nós vamos imaginar a educação pública muito mais avançada, aula de robótica. Eu falo que dependendo da cidade, a educação pública está muito melhor, porque assim, gente, eu vejo muito lab sem uso, né? Sim. E precisa dessas mentes, assim. E aí, por mais que você fale, nossa, por que eu faço os eventos gratuitos? Por que eu lutei tanto para fazer os eventos gratuitos? E eu falo, porque você tem que conhecer as mentes brilhantes que a gente tem. Se você ficar num ambiente só que ali é aquele nicho, é aquela patota, não evolui, gente.
não Verdade. Uma evolui. coisa que eu percebo também, que nem aí em São Paulo, tem muitos Fab Labs. Só que as Sim, pessoas não sabem da existência disso. sim. Então, É. Verdade. você vai lá no Fab Lab, você vai lá e você vai aprender a mexer com impressão 3D se você quiser. Fica parado, sem uso. Tá? Exatamente. E Por quê? assim, Porque não tem propaganda. tem tudo para fazer e dar certo, mas às vezes um guri que tá lá na casa dele assiste uma live. É isso que eu falo. Você precisa disponibilizar uma coisa gratuita para todo mundo. Exato. Porque ali você vai conhecer várias frentes, vários MacGyvers da vida. Quem não conhece MacGyver, vai atrás do MacGyver. Entendeu? Porque é o que dá certo. É ali que surge. Foi ali que eu vejo. Eu falo por experiência, porque eu sempre ajudei, eu sempre gostei, né? Carrego à frente do empreendedorismo e eu vejo que precisa disso. Não adianta você fechar, tem que abrir para todo mundo, tá? Então, as habilidades, a gente falar hoje, modelagem, né? A gente gosta de falar de design, domínio também, da IA, né? Essa visão, a gente falou tudo, né? Eu falo que a gente faz isso muito na nossa comunidade. Então, falamos a questão, bem. a Carol pontuou um aspecto que é muito importante, que é o acesso aos Fab Labs. E aqui no Paraná nós temos apenas em Curitiba, mas os institutos federais, todos têm impressoras 3D. E um dos projetos que eu desenvolvo na Daramão é o ensino de impressão 3D na escola. Nós somos a única escola no Paraná que tem laboratório 3D e que realmente faz oficinas, que pratica, que ensina para os alunos. É muito Isso, legal, mim, é gente. muito legal. É bom você falar, porque a gente tem também uma comunidade no Nordeste de professoras, né? A Gabi é tímida, eu quero esganar ela, porque ela forma professoras para impressão 3D em comunidade. Olha só. Né? E, pô, é no Nordeste. Ela fala, Ana, é difícil para chegar, às vezes, em comunidade. E, pô, é isso que eu falo. Se você começar a abrir, né? A gente tem convite para fazer em escolas já, aqui em São Caetano. A gente tem convite para levar na escola de ecologia. Eu brinquei, falei que eu vou dar aula para os bichinhos também. Total, sou total a favor de levar a impressora e ter os bichinhos em volta de mim. Vou amar, né? E plantas e tudo mais. Então, assim, também dos patrulheiros da cidade, eu gosto de falar. A gente teve lá na Expo os escoteiros também, indo lá. Né? Você fala hoje sobre escotismo, e aí você fala sobre sustentabilidade. Pô, a pauta do 3D é muito legal você falar para as crianças. Só utilizar o necessário, o movimento maker, né? Ali, você já faz, cria, e é só o que você precisa, não tem... Então é muito importante. E assim, né, gente? eu acho que é assim também, as escolas que não querem ensinar isso para a criançada, sabe por quê? Existe um programa chamado Unity. O Unity ele é um programa gratuito. Sim. E o Unity dá para você simplesmente ensinar o aluno a programar, e ele pode simplesmente pegar o celular, vamos supor, eu tenho aqui o meu escritório. Então, eu vou escanear o meu escritório com o celular, fazer lá a programação do que eu quero no meu celular. Vamos supor, eu quero que apareça uma peça aqui na prateleira aqui da minha mesa. Então, ele vai fazer lá o desenho que ele quer, né? Vai fazer a programação, ele vai pegar, jogar para o celular. Aí, quando ele ligar lá o aplicativo que ele criou, ele vai ver lá a peça lá que foi modelada. Então, assim, é o pessoal que não quer ensinar, porque isso daí é gratuito, não tem ele só precisa até aquele óculos, né, gente, que a gente tem agora, que o pessoal tem as câmeras e tal, né? A gente tem contato aí, pessoal. Tava vendo essa semana o guri visitando a fábrica da Tesla, né? Pagou lá, tem o Tesla dele, né? É uma coisa que para muita gente fala, nossa, mas eu adoro ver de tudo. Eu acho que é necessário. Tem uma amiga que o marido tem o Tesla, ela mora na Flórida. Pô, quem sabe um dia é disponível para todo mundo ter um híbrido, depois ter um carro elétrico. Eu sou total a favor. E aí ele estava mostrando, ele tem o óculos, né? E ele andou o dia inteiro com aquilo, e aí o outro foi lá para comprar o outro óculos também. Eu falei, ai, senhor. Né? Uma hora a gente também vai ter na comunidade, todo mundo aí. É o que eu mais quero, né? Nossa, excelente. E a Carol comentou do Unity, tem também já, por exemplo, o Tinkercad. É muito, muito assim, fácil a interface para os pequenos.
E eu tenho alunos que já, nas aulas de robótica, já modelam e fazem. O ano passado, um aluninho meu fez as professoras tudo em 3D. E, nossa, imagina, um aluno de 6º ano, gente. E ele fez, ainda gravou um vídeo ensinando os colegas como que ele fez para fazer também. Então, veja assim. E nós temos as aulas de programação e pensamento computacional. E usamos o Alura, o Tinkercad. E, então, e algumas outras também. O governo criou alguns espaços que é justamente para o ensino de robótica, pensamento computacional. O Arduino, né, gente? A gente estava falando de disponibilizar para todo mundo. A gente tem uns workshops também que é disponibilizar. Para a gente já sair, né? Porque temos na comunidade professores aí de robótica geniais, né? Inclusive tem um que tá falando aqui. Gente, vamos para a quarta, ó. Como o metaverso amplia as possibilidades de negócios das empreendedoras 3D, mas dos empreendedores em geral, né? Então a gente já falou aqui hoje, né? Quantas portas, né? Para lojas virtuais, né? O que vocês podem falar mais? Colecionável, consultoria, eu acho que é legal também, né? Sim, e os avatares, a Carol falou, né? Eu falei do avatar também. Eu falo que você ter essa visão aberta, tudo se torna possível. Não tem nada que é impossível, né? Então, você ter isso, o empreendedor limitado, que ele, não, nossa, é muito difícil, eu vou gastar. Pô, não é legal, né? Você já meio que se auto-sabota. Então, eu vejo isso. Aonde você tem dificuldade, aonde mais você tem que ficar. Tá? Sou sincera em falar. Porque a dificuldade para visual, de fazer conteúdo, medo, né? Tudo é necessário hoje. Então, eu acho que coisas assim que você fala, olha, eu tenho essa mídia, eu nem utilizo tanto, vou lá, vou sair. Poxa, um dia você pode utilizar, para quê? Você vai ter que fazer tudo de novo. Então, eu vejo desse jeito, né? Até essa parte de edição de vídeo, se a gente criasse um professor aí já dando ideia para a comunidade, né? Que ajudasse mesmo, né? A gente brincou aqui desses programas que é disponível, né? Para professores, né? O Tinkercad, ou esse outro. Poxa, Canva. Meu filho com 10 anos já sabia mexer no Canva. Levei ele no evento lá dos empreendedores. Ele falou, mãe, eu já sei mexer no Canva. O que o pessoal tá aí? Não sei o quê. Eu já vi tudo isso aí. E eu falo assim, pô, então são ferramentas que cada vez, né, a gente tem que explorar. E é a mesma coisa com a gente. Dia a dia que as criançadas têm que aprender, né? Não tem que chegar com 18 ou ir para o primeiro trabalho e aprender lá dentro, né? Tem que já aprender antes, né? As escolas só tem que limitar essa participação visual, mas de resto, né? Sim, tem que mandar bronca, gente. E a também mesa digitalizadora, né? Você pega ali as ferramentas Google, por exemplo, parece uma coisa simples, só que nós temos muitos jovens que chegam nas empresas e não sabem enviar um e-mail com anexo, que não conseguem fazer um arquivo editável. Então, são situações. Aqui no Paraná, a gente tem o Google Classroom, que é o Google Sala de Aula. Todos os alunos têm a sala virtual, então os conteúdos são colocados lá, e também a sala convencional, é claro. E as tarefas de casa no integral, eu trabalho com o ensino integral, são todas feitas no Quizzes, que é um outro recurso. Então, imagina, os professores colocam ali no ambiente virtual, os alunos acessam e fazem numa aula. Tem que ter um e-mail, né, gente? Todo mundo tem que ter um e-mail, né? Para receber as coisas, não tem jeito. Né? Não, eu tenho o hábito, gente. A pessoa falar comigo, eu falo, manda um e-mail para mim. Porque às vezes é fonte de informação, porque a gente também tem de mandar a informação, de olhar, pesquisar no histórico, às vezes a cabeça da gente às vezes não vai, né? Então, fichas que a gente preenche, então você tem que ter tudo ali. Hoje não existe agenda, né? A agenda tá dentro do Google, né? Ali a gente faz a nossa agenda, né? Os meets, tudo a gente organiza por ali, né? Então é necessário, não tem como não ter. Vamos para a quinta, gente. É possível criar produtos híbridos que existam no metaverso e também na vida real através da impressão 3D?
Sim. Lógico, né, Gi? Isso daí é o chamado gêmeos digitais. Sim, sim. Que é o que você estava falando, A gente né? fala que o potencial hoje, né, da tecnologia, ela, por exemplo, a gente estava falando aí da área da saúde, né? Nunca a gente imaginou que nem hoje, né? Eu vi lá o guri publicando. Ah, você já viu a impressora de órgãos? Aí teve um que colocou, lógico, eu vi na Expo. Aí eu falei, gente, há mais de um ano atrás veio uma guria num dos nossos eventos. A guria trouxe uma Creality adaptada para impressão de alimentos, mas ela tá numa frente da Bayer que tem impressão de alimentos e impressão de órgãos de saúde. E ela já tá lá desde 2019 fazendo isso no Brasil. Você vê? Então, não é tão peraí. recente assim. A gente que Não, A gente que é acaba não defasado, vendo. né? não, na comunidade, a gente, quem é, assim, eu falo, quem é antenado já sabe disso há muito tempo, já meio que sabe que se torna realidade, né? Agora, assim, você precisa, lógico, ter um ambiente controlado, né? Isso eu gosto de falar. Tem que ter um estudo, né? Não é, você não vai mexer ali, é um tecido vivo, né? Você tá fazendo uma prótese ali, mas depois ela é implantada, tudo mais, né? É diferente de uma coisa só. E tem um material próprio para fazer isso também, não é qualquer um. Então, essas máquinas, esse tanto de evolução. Hoje eu vi máquina com silicone no meio da impressão ali, com filamento, né? Para poder criar os flexíveis. Gente, eu fiquei encantada. Então, assim, eu falo também, acompanhe mídias sociais das gringas, mas tem brasileiro muito bom. Ah, sim, com certeza. Lá fora, lá na Alemanha agora, nesses dias aí, fazendo conteúdo, ó. Se não tiver brasileiro, tem português, que eu já compartilhei aí. Eu não tô Quem fala aqui português? perto. De Portugal. Nós estamos montando uma prótese que as juntas dela aqui, esse modelo a gente coloca a borrachinha ortodôntica, mas é o filamento flexível. Então é um outro modelo de mãozinha. A gente faz quando a criança tem parte do punho já, você não tem um pouquinho dos dedos. Então, e é um modelo assim bem mais prático, mais leve, o movimento, inclusive de pinça. E é claro que vai depender da característica. Eu não vou falar assim, eu quero fazer isso para minha filha. Eu tenho que entender se o formato da mão dela permite usar esse modelo de prótese. Mas já existem, nossa, diversos tipos. Na PUC nós temos o Núcleo de Pesquisa em Tecnologia Assistiva, que é o POTA, Produtos Orientados para Tecnologia Assistiva. Eu sou pesquisadora desse núcleo desde 2016. E lá, as pesquisas assim que mais se destacam são os implantes de seio, que são feitos em 3D. Muito a legal. reconstrução crânio-facial de pessoas que sofreram acidentes, que têm câncer. Né? E, nossa, é incrível, é um avanço, assim. E lá, os nossos pesquisadores, eles têm o desafio de criar próteses que se assemelham mais ao corpo humano. E por exemplo, o que a Dara, minha filha, fala assim, mãe, agora eu quero uma prótese que não é tão robótica. Eu quero uma prótese que parece uma mãozinha de verdade. Biônica ela quer, né? Daqui a pouco. Eu falo porque, assim, Gê, você é antenado igual eu. A gente curte os mesmos posts, né, Carol? A gente acaba curtindo, né? Para um tema específico, a gente olha lá, pô, curtiu, não sei o quê. Então já tem os estudos. A gente conseguiu trazer, né? A G com a prótese. Aí teve o guri que trouxe lá para fisioterapia, né? Para parte de estímulo, né? Então, assim, tudo a gente já tá na comunidade, né? Evoluindo juntos, se Deus quiser, né? Quero a Geano que vem na parte do workshop com a gente também. Porque, assim, eu vejo um potencial. Hoje, você olha um robô que as pessoas têm que abrir com a tesoura ali para mostrar que não é um ser humano, né? Vocês viram isso? Essa semana? Eu compartilhei. Porque você vê o caminhar perfeito, gente. É o caminhar, assim... Tá, então assim, a evolução para isso, né, é gigante. O potencial nosso com a impressão 3D, associando com outras frentes, o potencial. Daqui a pouco a gente está criando o Droid com a IA, a G com as biônicas, né, e tudo mais. E eu vejo isso. Eu vejo um potencial gigantesco aí. E eu quero cobrar e a Dara mais uma tá vez. Nessa aí, ó. Assim, São Paulo é muito mais avançado no movimento 3D, a gente sabe disso. Nós temos uma frente forte em BH também. Mas assim, gente, o Paraná
tem se centrado, já tem algumas empresas, inclusive a 3D Brothers é uma que a gente conhece, tem a 3D Touch, que é parceira da Daramão. Que está em Curitiba, que também é minha parceira, porque me deu a impressora, né? Junto com o Bambu Lab, veio da China, mas a gente tem que falar, né? Claro. E, gente, eu quero que esse movimento do empreendedorismo feminino se fortaleça no Paraná. Sim, nós vamos fazer eventos eu te falei, aqui né? no Vale do Ivaí. O Paraná, hoje, nos eventos, tem muita gente do Paraná que vende. Que legal, muita gente, né? Eu falo, o pessoal falou, ai, Ana, poxa, tá gente vindo do Mato Grosso, nosso evento, tá? Veio gente da Flórida, vem gente de Minas, né? Brasília. Então, assim, eu brinco porque é final de ano, é lógico, a gente passa com os familiares, né? Mas daqui a um tempo, eu sinto assim que a gente vai ter que fazer mais eventos, porque eu vejo isso. A gente se identifica, né? Parece que cria umas conexões assim, a gente tá falando ali a mesma língua. Então, a gente quer ficar. Eu brinco, falei, ó, das 9 ao meio-dia, mas pode estender, porque eu tenho certeza que vai estender um pouquinho mais, né? A G foi assim, eu falei, G, fica aí um pouquinho com meu filho que eu preciso ir ali. Eu fui, voltei, a gente eu fiquei olhando a Dari e o Apolo, entendeu? Porque a gente é assim, a gente é acelerado, eles são acelerados também, né? Eu totalmente, brinco. Meu Deus do céu. Total. Total. Gente, então a gente falou dos produtos híbridos, né? Falamos bastante que dá para criar assim nos dois mundos, no físico e no virtual. Vamos para a sexta. Que oportunidades de carreira e empreendedorismo surgem quando combinamos impressão 3D, modelagem virtual e realidade imersiva, né? Isso é bem legal. Bastante coisa, hein? Tem. Design de produtos, arquitetura e maquetes virtuais e físicas. Gente, a moda digital e os acessórios é incrível. Lá na Expo, eu fiquei imaginando as crianças da Daramão com aquele monte de prótese desfilando com as roupas 3D. Nossa, ia ser demais. Ia ser demais a gente associar o look, né? Inclusive tem um guri que, acho que você não viu, ele fez o desfile no primeiro dia. Tá? Eu não, e ele fez assim eu achei mais delicado as peças, sabe? Então eu gostei bastante, porque eu hoje tive uma reunião relacionada a isso. Eu gosto da impressão em tecidos, né? A gente faz a malha também inteira, né? Para quem não conhece, deixa eu pegar aqui uma. Deixa eu ver se eu acho para mostrar. Oh, senhor, vou colocar aqui. Tava aqui. O pessoal escondeu. Mas assim, a malha, você consegue tirar hoje da impressora inteirinha a malha de 3D, né? Então, imagina, já tô dando ideia. Não é uma bolsa, é uma prótese com algum detalhe, assim, gente. Tipo, uma franjinha, alguma coisa assim. Porque, assim, pode ter duas cores, né? Porque de um lado você faz uma camada, do outro lado você faz outra. Então... A roupa em 3D também com tecnologia de iluminação, né? Eu já viajo mesmo, né? Já no negócio de ambientes, eu já imagino a logomarca. Uma das nossas crianças gosta muito de robótica, do Rio de Janeiro. E aí a gente fez com aquele filamento que é aquele verde bem luminoso. Que sei, o neon. Isso, neon. Gente, o menino ficou encantado. Quando ele viu a prótese dele ali brilhar, ele falou, meu Deus, eu não quero tirar isso. Se apaga a luz, ela fica, né? A gente tem, né, os que são ativados com a luz, né? Interessante é a área de automação, né, que seria a minha área também, né? A sua área, né, Carol? Você pode criar próteses, né, vamos por peças, protótipos, você faz uma modelagem, faz um protótipo, e aí, né, através do IoT, né, que consegue visualizar ela. Internet das coisas. Se realmente está funcionando, né? Através de algoritmos, programação. Aí, se tiver tudo ok, você imprime, né? Se não, você vai lá, faz as modificações de modelagem, tudo mais. Ele detecta, né, os erros. A gente gosta de falar, a modelagem ajuda muito, né? Exatamente. Aí, quando você imprime, você consegue ter noção se realmente está ok, né? Para você poder fazer a peça final. Entendeu? É uma coisa que eu vejo, assim, pelo menos que eu vejo muita gente do 3D, né?
eu também pesquisando assim, essa parte colecionável digital. Então a pessoa ela cria lá, né, a modelagem e ela disponibiliza para os outros. Tem muita gente que não imprime antes de disponibilizar. Né? Então, às vezes acontece de ter uma perna a mais, né, um dedo a mais. Então, é importante, né, falar. Mas, assim, isso é um mercado que cresce demais. Modeladores 3D. Tem Né? até mesmo uma das plataformas, né, que chama Sandbox, né? A plataforma Sandbox, ela tem várias coisas, mas o foco principal são jogos, né? Então, Sim. imagina, né? Você pode entrar lá numa loja onde você tá lá jogando seu jogo favorito, só que você gosta tanto do personagem que você pode fazer. Você pode comprar, né, essa imagem em 3D para você poder fazer a impressão dessa peça, por exemplo, né? Então, isso já é muito legal, porque assim, é uma oportunidade mesmo imersiva, né? Você faz isso e você já adquire depois, né? Então é um empreendedorismo, principalmente assim, que eu tenho visto muito, é a parte das pessoas mesmo, a personalização, né? De você criar a sua imagem, né? Na forma de toy, na forma de... E assim, tem as máquinas agora que estão vindo, né? Essa parte de você fazer impressão perfeita, é perfeito. Os bichinhos também, né? Os cachorros, os gatinhos, isso aí, nossa, é lindo. A gente na comunidade se esforça para tentar pintar igual, né, Carol? Mas, né, a gente sabe que tá vindo umas impressoras aí que desbancam aí, né? É que a gente adora a arte, né? Artesanato em geral, então já dando a dica. Gente, inclusive eu vi umas de órgãos, né? Os órgãos impressos já, do jeito que é mesmo, gente, é perfeito. É perfeito. Você não fala que não é, sabe? Acessórios com formatos também, né? Até essa parte de Halloween, eu olhava, eu falava, gente, parece um ser humano, tipo, e não é. É uma impressão. Não, mas Vamos lá. A criatividade, eu vi também umas coisas bem interessantes na época do Halloween. Muito legal. Muito. Vamos para a 7ª, gente. Como garantir segurança, representatividade e protagonismo feminino nesses novos ambientes digitais, né? Eu acho que toda mulher é importante falar um pouco o que vocês sentem. É que assim, na verdade, no ambiente do metaverso ele já existe, né, um sistema de segurança, né? Que justamente acontece, vamos supor, você vai lá, né, o seu avatar, você conhece alguém, aí você começa a conversar com essa pessoa. Então, tudo que a gente faz dentro desse ambiente, na verdade, a gente está sendo monitorado, né? Então, se por acaso o ambiente sentir, né, o algoritmo, né, sentir que, opa, a pessoa tem alguma coisa errada com essa pessoa, então essa pessoa é bloqueada, entendeu? É bloqueado na hora, né? Exatamente, mas tem que também pensar assim, o computador não é 100% eficaz, né? Sim, às vezes tem maneiras de driblar, né, a segurança. Exatamente, né? Então, as pessoas também têm que ter também a cabeça de denunciar esses tipos de pessoas, né? Para não ter a discriminação. E a gente sabe esse tipo de coisa, né? O quanto a segurança é a base de tudo hoje, porque se você não protege os dados, se você não tem confiança ali no ambiente que você está, esquece. Então a gente muito sabe o ambiente de jogos, né? A gente ouviu falar muito do Roblox, né? Roblox, o outro lá, como que chama? Minecraft, né? E o pessoal falando que tinha dentro das comunidades, muita gente. Então, assim, hoje eu acho que qualquer comunidade, gente, qualquer comunidade, você tem que meio que. Até telefone a gente não pode falar oi agora. Tipo, né? Que o pessoal grava seu oi e aí depois faz arte. Qualquer coisa, né? A gente fica agora com receio de atender. A gente vê um número diferente, eu não atendo. Né? Você põe o papel. Ou não fala nada, espera ver se a pessoa fala, né? Eu falo que hoje é assim, né? A gente hoje como liderança, e vocês, muitas de vocês são liderança também, tem que ser mais forte, né? É mais forte, saber do que tá falando, mas assim, hoje o combate à violência, qualquer uma, né, gente? Não é só feminino, masculino, de gênero, né? De classe social, de cor, de tudo. Poxa, assim, eu incentivo hoje você se abrir mesmo, conversar, procurar ajuda, né?
não se fechar, né? Todo Sim. mundo que hoje deixa a comunidade, eu vou e pergunto, tudo bem? Você tá bem? É a primeira coisa que eu pergunto. Eu não falo, você saiu, não sei. Não, a gente pergunta. Porque todo mundo tem um porquê das coisas. E tem a vontade ou não. Sim. Às vezes é um momento, a gente tem que respeitar, né? Então eu também falo assim, hoje você abrir também esse espaço onde que as pessoas se conectem, né? Uma comunidade. E ter a troca também ajuda bastante, né? Então, hoje eu aconselho todo mundo que quer empreender a estar o máximo possível em ambientes diversificados. Não ficar só no mesmo nicho. E né? os ecossistemas que a gente fala também são muito importantes. E porque a gente tem que estar conectado. Da cidade, né, gente? Você falou vários ecossistemas de várias cidades aqui hoje, porque tem gente que às vezes se limita à sua cidade. Não, poxa, olha aí, eu tô em São Paulo, a Carol no Sul, a Gê no Paraná, entendeu? A gente precisa disso, né? Sim, ter essa troca, né? Isso aí. Show, gente. Vamos para a 8ª. Quais tendências do metaverso devem impactar diretamente o mercado de impressão 3D nos próximos anos? A gente acabou falando já, né? Bastante hoje. Mas aqui, deixa eu ver o que eu anotei. Automação, Carol. Automação é o que eu falei. Eu falei porque hoje a gente viu a farm robótica. Então ele começou a falar lá, o guri, né? O Brian começou. Ai, gente, olha aqui, é uma farm com automação. Aí ele, de repente, não, é uma farm robotizada. Eu falei, pô, é tudo, né? Porque isso. É total, eu vejo isso. Sim. Você pode criar uma modelagem lá do braço mecânico. Sim. Assim, tá funcionando, ele tá descendo, a parte aqui do braço tá ok, tá funcionando, então bora imprimir. É isso, é basicamente isso. É muito importante hoje você tirar aí dessa parte, né? A criação dos modelos, mas fusão aí de um monte de área, né, gente? Exatamente. E você, Gê, tem alguma coisa que você acha que vai bombar aí, fora automação e robótica? Olha, a gente vê muito aquilo que você já falou dos avatares. É o que muita gente vem perguntar assim para mim. Você já viu que dá para fazer isso e tal? E eu vejo assim que, pelo menos aqui na nossa região, tem um interesse bem grande. Legal. Legal, é importante, né? Vamos criar aí vai começar a aumentar nessa integração imersiva na realidade virtual. Sim. Né? Você sabe que eu fui num evento da Trajano lá, né? E eu compartilhei, né, ali a Magalu, né? Gosto de falar, né? Porque hoje é referência. É a maior celebridade do mundo virtual aqui, né, no Brasil e fora, porque, assim, você vê, né? Pegou uma marca. Eu gosto de estudar essa parte de marcas, porque eu fiz a pós da PUC com a Trajano e com o Karnal, né? E aí eu gosto de falar, porque assim, olha o potencial. Então ela gerou lá, ela fez, Magalu lá esquiando, Magalu não sei o quê. E as pessoas se conectaram com esse avatar aí da empresa, né? É bem realmente. Inclusive, tem quem aqui na nossa comunidade que tem uma experiência maior, meninas, com avatares? Eu queria criar. Ver. Na verdade, tem vários. Eu queria criar um assim para dar a mão para a gente usar em eventos. Falar de criar um atleta, sabe? Assim, que você. Essa coisa da Paralimpíada, né, Gê? Eu vejo isso. A superação no esporte, eu acho que isso é um incentivo muito grande. Essa conexão, porque aqui no nosso país a gente tem várias pessoas que são brilhantes nessa parte, né? Eu sou muito fã daquele Fernando do Esporte Espetacular. Ele é cadeirante, né? Ele estava quando eu fui na Fátima Bernardes, ele estava lá. Por isso que eu tô te falando. Nossa, ele é sensacional. Ele tem, assim, um carisma. Eu lembro que ele deu uma atenção para a Dara e conversou. E, nossa, eu fiquei assim, ele foi. Se quiser, depois que eu te ajudo com essa parte, porque eu acho que assim, você tem que pegar mesmo, porque não é só a prótese.
né? A pessoa, às vezes, ela tem várias... e eu vejo essa coisa do cadeirante, da superação ali, porque é diário, né, gente? É Sim, diário, aquela coisa do movimento. A gente tem muitos atletas de alta performance, inclusive nós até assim evitamos um pouco falar o termo superação, porque a gente vê como a performance que é desenvolvida com o treino. Total. E tem muito não, mas disso. eu falo a superação porque eles superam as pessoas que não têm deficiência, cara. Eles são muito exemplares, assim, no esporte. E o Fernando é assim, eu vejo, né? Porque ele é um profissional que ele não é só ali, é o nado, é o remo, é tem a canoagem, salto de... Como que fala, gente? Que eles saltam do helicóptero, do avião lá. Paraquedas, paraquedismo. Ele é um triatleta. E hoje ele deixou de ser triatleta e ele virou... Nossa, a gente tem muitos atletas. Nós temos o embaixador, o Marcos, que ele faz o triatlo. Temos, assim, muitos jovens que ganham bolsas. Inclusive, poucas pessoas sabem, mas nós temos parcerias com treinadores que trabalham nos Centros Paralímpicos e que abrem vagas gratuitas para os jovens. E aí já vem o vínculo com o Bolsa Esporte do governo federal. Sim. Então é muito bacana. Nós temos os Centros Paralímpicos, eles estão esparramados. Aqui no Paraná, temos um em Ivaiporã, aqui na minha região, no Vale do Ivaí, e tem em Curitiba. E temos crianças a dar a mão que fazem natação, que fazem atletismo, que fazem tênis de mesa. Inclusive, um adaptador que a gente está em processo de produção é para o tênis de mesa, para o ping-pong. O trem difícil de fazer. Meu Deus do céu, a gente não conseguiu aproximar a funcionalidade necessária. Você sabe que eu tava com uma guria querendo que eu faça uma maca de atendimento, né? Só no digital mesmo. Ela só precisa apresentar o trabalho, né? Aí eu tava olhando, aí eu olhei as roldanas, as pecinhas, eu falei, meu Deus, é tanto detalhe, entende? Imagina ela que tem que ser anatomia e depois... Oh, Jesus, pelo amor de Deus. É isso aí. Então, se quiser, eu te ajudo, porque ele é uma pessoa que eu admiro. Eu vejo o potencial que ele tinha antes e agora ele tipo, é 10 vezes mais. Entendeu? Sim, totalmente. A experiência é muito válida para ele. Tipo, admiro mesmo. Gente, vamos para a nona. Como a IA está acelerando tanto a criação virtual quanto a produção física de objetos em 3D? O que vocês podem dizer antes da IA e com a IA? Eu acho que a gente demorava mais, né, para fazer as modelagens, algum tipo de personalização, né, de alguma peça. Então, com a IA entrou para, na verdade, acelerar o nosso processo, né? Sim. Da finalização da peça final. Eu acho que facilita bastante, né? E os erros, né, gente? Detectar erro também. Eu acho que ela dá opção também pra gente, às vezes, né, de vários modelos. E a gente define qual que a gente gosta mais, né? Mas, assim, hoje você visualizar já ajuda o processo também da criação. Às vezes um cliente pede também pra gente criar uma determinada peça, às vezes a gente não tem noção como iniciar também, né? Sim. Então, você joga ali e ela te dá o caminho, né? Exatamente, ela dá alguns exemplos e a gente começa também a ter Eu dei risada na última live com o Jorge e com o Bruno, né? O Jorge falou: como hoje uma pessoa ela tem dificuldade, é só ela jogar e ela faz a pergunta e a pessoa... a gente brincando da funcionária. Porque um ele é do Nordeste, ele mexe com colecionável, né? E é professor, um monte de coisa. Eu achei o máximo. Ele é palestrante também da Expo, né? E o outro também, palestrante, e mexe com mecânica. E a gente estava brincando disso. Porque é isso mesmo. Qualquer área hoje você consegue colocar e ela te ajuda. Sim. Ela te ajuda. Ela te dá um retorno. E vamos puxar a sardinha um pouco também para a educação, né, gente? O professor nunca tira o pé da educação. Nós conseguimos aprovar aqui no Paraná um curso de inteligência artificial a nível de ensino médio. Ai, que legal! E meu colégio é o primeiro que foi contemplado com esse curso. Então, os alunos saem do 9º ano, podem optar em fazer o ensino médio no curso de inteligência artificial e, além da base comum, vai sair um técnico em inteligência artificial
Imagina aí já com idade 17 anos, 18, já consegue um emprego na área com uma remuneração. Eu acho que daqui um meio ano, assim, daqui 6 meses, no máximo, uma das profissões que mais tem é agente de inteligência artificial, né? Eu já estou fazendo já há um bom tempo. Eu acho que é importante para várias frentes. E você ficar se testando no ambiente mesmo virtual, vendo se você é capaz e tudo mais, né? Porque hoje você vai em qualquer ramo, tá? Todo mundo, quando trava a IA, você não pode depender disso. Tá? Eu falo isso. Não pode. Mas, por exemplo, essa semana eu fui, né, numa área médica. E a gente sabe, gente, por mais estudo que a gente tenha, não é possível, às vezes, você decorar tudo que você tem que decorar. Sim. Às vezes você pega um caso específico, então tem um arquivo digital. Precisa do uso, não tem como. Não vou falar que médico é baseado nisso, mas assim, você concorda que ele vai perder tempo no exame da gente, no histórico da gente? E na hora da prescrição tem que ser uma coisa mais rápida também? Ele tem que ter disponibilidade ali? Então é isso, totalmente. Né? Tem que entender do que está escrevendo, né? Porque, sim, ele tem que ter estudado, ele tem que saber buscar, ele tem que olhar, né? Que às vezes o paciente ele é alérgico a alguma coisa, mas assim, é difícil hoje, é muito difícil. Principalmente com esse tanto de eu não sei exames, se já aconteceu com vocês, né? Mas já aconteceu, às vezes, de eu estar conversando com a IA sobre impressão 3D, né? Na minha máquina, e aí ela fala uma coisa. Aí eu falei, não, mas ela tá errada, ela não tá certa. E aí eu vou lá, eu corrijo ela, e ela fala, sim, você está certa. Você deu bug na IA, eu também já dei. Dá um... Não sei te responder. Tem o conhecimento técnico do que você está falando, né? E não é só pegar, gente, tem ferramenta, né? Sim, tem que saber avaliar realmente. A Carol falou algo que é fundamental. Tem que ter o conhecimento técnico. Sem isso, tudo vai por água abaixo. Então, não adianta ficar dependente da inteligência artificial e achar que está tudo certo, porque esse não é o caminho. Exatamente. Não é. A gente tem que ser bem crítico, né? Sua, né? Ela não está lá para fazer o seu trabalho, ela está lá para te ajudar, a facilitar, a agilizar o seu trabalho. Isso mesmo. Mas essa parte de documentos, gente, de prescrição, muito médico esquece, às vezes, de carimbar, né, de assinar. Tudo isso a gente sabe, e não só na área médica, qualquer área. Isso dificulta o trabalho das pessoas. Então, você ter ali disponibilizado o seu arquivo, o seu modelo, para você se basear, para você conseguir dar um atendimento melhor, né, e focar em outras coisas, né? Isso eu falo, é genial. É genial, veio para ajudar muito, né, a IA, em tudo, tá? Eu fui a que bati o pé, quando o pessoal começou a reclamar da IA no 3D, eu bati o pé. Hoje todo mundo usa IA com isso. Gente, não tem que reclamar, não. Não. Que conselhos vocês dão para as mulheres que sonham em transformar ideias virtuais em produtos reais usando a impressão 3D? Isso eu gosto. Cara, acredita, vai em frente, entra de cabeça, porque são amplas possibilidades. Você cada vez vai mais fundo e encontra novas perspectivas, você se transforma totalmente. Então, é uma área que eu vejo como a mais promissora que nós temos atualmente. E também não pode esquecer de que a gente tem que estar sempre atualizado. Então, é importante estar dentro das redes sociais, participar de comunidade, conhecer pessoas da área, né? Não ter esse pré-julgamento que algumas pessoas acabam tendo e achando que só porque é um concorrente não quer dizer que você não possa, né? Conversar com essa pessoa, uma ajudando a outra, esse tipo de coisa, né? Sim, é importante, né? É importante você abrir a mente, mas assim, hoje eu falo, quando a gente imaginou que hoje a gente conseguiria fazer tudo isso que a gente faz, né? Quando você tem contato com muitas pessoas da mesma área, né? Ou que você está num nicho que você tem contato ali com a sua frente, mas também com outras frentes, né? Então, hoje eu vejo que a gente alcançou um estágio aí evolutivo um pouco maior que algumas pessoas, principalmente porque a nossa visão é ampla, né?
E é necessário, tá? Hoje um profissional, qualquer área, tá? Não estou falando no 3D, que ele se limita à sua formação técnica, universitária, ele está fadado há pouco tempo ele ser substituído. Não é por idade, não é por competência, é só uma maneira de você. Então você precisa estar sempre evoluindo, gente. Sim. Né? Socializar e atualizar isso. O que está acontecendo no dia a dia. É basicamente e não é aquela questão, né, como vocês falaram, porque é concorrente. Não é isso, gente. Nós temos que saber trabalhar em ambientes colaborativos, saber interagir em ecossistemas de inovação, ter toda essa boa vontade. Eu acho assim que é muito. Quando a gente fala, né, nós temos aí os valores da Daramon, a gente sempre fala solidariedade, a questão da inclusão, só que tudo isso a gente aplica em todas as áreas, não é só a ética, a responsabilidade, não é só no trabalho com pessoas com deficiência, ou que envolve essa questão de acolhimento, essa questão de tecnologia assistiva. É geral, a gente precisa ter valores e a gente precisa saber interagir nesses ambientes e captando o que a gente mais pode e também compartilhando. Isso tudo faz diferença. Eu vou falar que eu lembrei de uma pessoa agora, né? Tem muita gente que não imagina, né? Mas na comunidade a gente tem uma família, foi impactada por um acidente, né? Fora a minha e a G, que também tem histórias com acidentes aí, né? Mas assim, e a pessoa, ela tem uma queimadura bem séria e ela tava lá na Expo. E eu sou muito grata, cara, porque ela me encontrou, ela saiu de dentro da sala que ela estava palestrando, ela veio me dar um abraço, eu tirei uma foto com ela, e já é a segunda Expo que a gente se encontra, né? E é uma das nossas. E assim, o 3D possibilitou para ela encontrar, além da coisa do colecionismo, né? Ela faz essa parte dos cosplayers com a família. Então, tava lá no último dia, no desfile, foi todos os dias, né? Mas, assim, gente, olha isso, olha como a gente fala, inclusão, né? Tudo que você, por mais dificuldade que você tenha, você consegue se transformar, né? E evoluir, encontrando possibilidades de... Eu não falei para ninguém da comunidade, mas veio ela na minha mente agora, porque a imagem, né, a G falando, a Carol falando, como é importante essa conexão, né? Ela entrou na comunidade com a filha, né? Um dos murais nossos de filhas e mães. A gente tem 4. E tá lá, e tá firme, adorou a trilha de colecionável, já veio me abraçar. Ai, isso é demais, não sei o quê. Eu brinquei com ela que a gente vai ter agora do ano que vem, se Deus quiser, só pra cosplayer, né? Porque agora a CCXP, gente, tem um monte de gurizada vindo. Marquei o café com a Ana, vocês acompanharam, né? Inclusive a gente tinha errado, coloquei ela e não era a G. E, poxa, é isso aí, sabe? Juntos somos mais fortes, somos imbatíveis mesmo, né? E é intergeracional, gente. Você falando aqui, eu lembrei do Dimitrov. Cara, o Jimmy... ele é uma pessoa única. Acabei de falar com ele 5 minutos antes de entrar na live. E a gente vê, assim, eu tava fazendo uma palestra pro curso de fisioterapia para os alunos egressos, e aí no meio, assim, a coordenadora de fisioterapia trabalha com saúde do idoso. E aí eu contei para ela a trajetória do Jimmy. Falei como ele entrou na impressão 3D, a influência que ele tem nesse meio, o quanto ele ajuda os makers a dar a mão, ajuda as pessoas a se encontrarem nesse universo. Ele doou a impressora 3D para a Associação Dar a Mão. Vira e mexe, eu falo, Jimmy, eu tô precisando de tal coisa. Para várias pessoas, mas eu vejo que é porque as pessoas confiam muito nele. Ele dado dele, mas ele também ajuda as pessoas a fazerem boas ações. Nossa, isso é importante. É sensacional. E aí, quando eu falei, assim, aí a coordenadora do curso de fisioterapia da universidade falou assim, traga ele para Maringá, nós vamos fazer um evento intergeracional em abril do ano que vem e nós queremos o Dimitrov aqui. Aí eu falei para ele, né, ele
Eu falei assim, cara, você tem que ir para o Paraná. Agora não tem como. Não é só São João do Ivaí, não é só dar a mão. Você vai fazer um evento na universidade. Você sabe é quando ele ficou legal. doente, que ele sofreu lá um infarto lá, né? E eu falava bastante com ele, a comunidade perguntava dele. Eu falei, Di, você é muito querido, né? Nossa. A gente não é à toa que a gente se conectou, todo mundo, porque é isso. Verdade. As pessoas que são boas, elas, né, elas tendem a encontrar os seus, né? Então eu vejo. E assim, ele tá influenciando muita gente a ser melhor. Tá. Isso eu falo. Eu Todo mundo aqui tá influenciando. A gente fala que juntos, né, é outra potência, é outra coisa, né? Ele é engraçado quando ele tá no evento, ele falando em meu café. Aí quando chegou no evento que era da prefeitura, né, que eu lutei pra conseguir esse evento, aí ele brincou, Ana, relaxa, eu já sei que não toma, mas tem uma balinha de café de pra ele, porque é isso, né, cada um faz o seu melhor do jeito que dá também, né? Sim. É isso. Gente, obrigado, viu, por estar aqui, minha avó já morreu, obrigado, viu, a live foi espetacular. E vou marcar vocês também, tá? Manda beijo pra Dara, manda beijo pros gatinhos, Carol. Pode todos os deixar. gatinhos. Você viu que você viu que eu fiz eu publiquei essa semana um gatinho com as armaduras? Ela faz cosplay no gato. Ela faz em 3D. Vou ter que ver. Ela usa IA também, tá? Não é uma coisa. Mas ela faz o cosplayer, né? E transforma a miniatura e põe nos gatos e o gato. E ela deve fazer uma armação ali. Mas ficou lindo. Eu lembrei de você na hora, Carol. Porque a live que eu vejo mais gato é a Carol e a Ana. Né, a gente. Vou ter que ver. Beijo. E a prótese biônica conta comigo, que eu tô nessa. Já vamos tentar bolar alguma coisa. Beijo. Tchau, gente. Até mais. Tchau.